a presença de Deus promove em nós? A presença de Deus, ela precisa promover algo em nós. Se a presença de Deus não promove nada em nós, tem alguma coisa errada. E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Então vamos abrir a Bíblia, quem trouxe Bíblia. Se não, vai estar no telão. Um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, do verso 29 até o 30. Êxodo 34, do 29 ao 30. Diz assim: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia, o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para eles e Moisés falou com eles. Tá bom até aqui. Olha que interessante. Moisés foi tirar um tempo com Deus. Quando ele subiu na montanha, ficou um tempo com Deus, ele desceu. O que aconteceu? O rosto dele resplandecia. Eu imagino um neon, né? Um neon brilhando forte. Mais ou menos isso que acontecia. E quem não está acostumado com a glória de Deus se assusta. Por quê? Porque não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum nos dias de hoje. Você imagina há 5.000 anos atrás. Você vê o cara descendo um monte com o rosto resplandecido. Você pensa, é um anjo. É um anjo. É alguma coisa muito de outro planeta, porque não pode. Mas é exatamente isso que a glória de Deus faz com quem entra na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, no teu quarto, no escuro, na tua casa, em qualquer momento, você pode não ver. Por quê? Porque Moisés não viu. Ele não viu. Para ele estava normal. Mas os outros viram ele com a face resplandecida. Então quando você entra no teu quarto e ora e entra na presença de Deus, o teu rosto resplandece. Talvez não seja algo visível no nosso mundo real, mas no mundo espiritual isso acontece. Eu fico imaginando Satanás e os seus demônios olhando para você com o rosto brilhando. E você é louco, não compensa. Não vai encarar. Não vai, por quê? Porque você está cheio da glória de Deus. Se você nunca se encheu da glória de Deus, você precisa descobrir isso. Porque não tem como você ser cheio da glória de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, sendo um pecador, sendo alguém que comete os mesmos erros. É impossível. Não há a menor possibilidade. Se você continua pecando, se você continua com aquele pecado de estimação, se você continua fazendo coisas erradas, amado, você não teve um real encontro com Deus. Pega já o teu celular, não, já não, depois do culto, e faz a inscrição para o encontro transformação. Porque encontro transformação é isso, é te levar a ter um encontro real com Deus. Eu parei de fumar no encontro desse. Eu fumava há 15 anos. Aí alguém me convidou para ir para a igreja, eu fui lá, tinha um encontro, e eu fui nesse encontro. E eu tive um encontro com Deus, e eu vi a glória de Deus, e eu senti a glória de Deus, e eu fui cheio da glória de Deus. Eu saí de lá, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca. Então aquela desculpa de dizer assim, não, mas é um vício maldito, é uma dependência química, não é bem assim. Para Deus isso não é nada. Tenho amigos que eram viciados em drogas assim há muitos anos, entraram lá e nunca mais usaram. Vi homens que eram adúlteros entrarem lá e saírem homens fiéis.
Porque a presença de Deus faz isso, a glória de Deus faz isso com a gente, amados. Ela transforma. Ou melhor, ela não só transforma, ela faz tudo novo. Tudo novo. É isso que faz. Quando Moisés desceu, ele desceu cheio da glória de Deus. Pena que era só Moisés. Pena que era um povo complicado, que queria a bênção, mas não queria o abençoador. Vocês conhecem alguém assim? Que quer a bênção, mas não quer o abençoador? Isso é muito comum. Já há 5.000 anos já era assim. A presença de Deus não é apenas algo para ser sentido, porque a presença de Deus, ela revela verdadeiramente quem você é. E além dela revelar quem você é, ela te dá uma identidade. Talvez você está aqui hoje e você não sabe quem você é. Eu sou filho do João e da Maria, e nasci pobre, vou morrer pobre, passei por um monte de... Você não sabe de nada, porque você nasceu com um propósito. Deus te deu vida porque Ele tinha algo para fazer através da tua vida. E você precisa descobrir qual é o propósito da tua vida. Ninguém vive sem propósito. Ninguém. Se você vive sem propósito, você morre sem propósito, você deixou de fazer aquilo que Deus projetou para você, planejou para você. Eu quero ler um outro texto que está lá em Êxodo 33, 3. Êxodo 33, 3. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei. Quem está falando aqui é Deus. Eu não irei com vocês, pois são um povo obstinado. Eu poderia destruí-lo pelo caminho. A minha versão fala assim: é um povo de dura cerviz. Já ouviram essa expressão? Um povo de dura cerviz, que é a Ark, se não me engano, a versão. E eu não vou porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Deus estava falando isso. Então isso quer dizer o quê? É possível você andar com Deus e não ter um real encontro com Ele? Claro que é. Aproximadamente 3 milhões de pessoas andavam com Deus no deserto e nunca tiveram encontro com Ele. Além de Moisés, ninguém mais resplandeceu o rosto. O povo só caminhava, era guiado por um homem de Deus. Isso quer dizer que eu posso estar falando de Deus aqui para você e você não andar com Ele. Você vai ouvir, mas você não vai absorver, não vai aplicar na tua vida. Você vai sair daqui e vai continuar fazendo as mesmas coisas, como esse povo obstinado. Aí, olha só, eu falei assim, eu preciso ver qual é o significado dessa palavra dura cerviz. Escutem só: teimosia, obstinação ou rebeldia, descrevendo pessoas que têm o pescoço duro, que não dobra, que se recusam a submeter-se ou a obedecer, a se dobrar. Nuca rígida de animais de carga, que são difíceis de guiar. A frase, é uma metáfora à resistência à vontade de Deus, orgulho e recusa em mudar de atitude. Dura cerviz, não se dobra. Mas isso era coisa só desse pessoal aí de 5.000 anos atrás. Hoje não existe mais isso, não é verdade? Graças a Deus, os irmãos aqui da The Way não tem problema com isso. Amém. Pouco amém. Amém. O povo de Deus precisa se dobrar, sim. O povo de Deus precisa deixar o orgulho de lado, a soberba, a arrogância, e reconhecer que Deus é soberano. Porque se isso não acontecer, você pode continuar com a tua dura cerviz? Você pode. Você pode querer não se dobrar a Deus? Claro que pode. Você é livre, Deus te deu o livre-arbítrio. O que você não pode é entrar em Canaã.
E Canaã aqui está falando de céu, tá? Está falando de céu. Deus não queria ir com o povo. Deus falou para Moisés: eu não vou, porque se eu for, eu vou matar todo esse povo aí. Porque eles são muito desobedientes, muito rebeldes. Moisés era manso. Moisés entrou na presença de Deus e falou: não, Deus, é teu povo. Tu escolheu esse povo. Eu preciso da tua ajuda, da tua presença, senão eu não vou conseguir. Deus falou para Moisés assim: tá bom, eu vou para te dar descanso, porque eu sei o que esse povo vai fazer com você. Eles rodaram 40 anos no deserto. 40 anos. Sabe quantos entraram na terra prometida? 2. Josué e Caleb. Toda aquela geração não entrou na terra prometida. Por quê? Porque era um povo de dura cerviz. Você pode continuar sendo alguém de dura cerviz e não se dobrar a Deus, você pode, mas você não vai entrar em Canaã. Mas tem uma promessa de Deus. Tinha uma promessa de Deus que falava assim, que ele falou para Abraão, né? Abraão, você será pai de multidões, de nações, né? Eu vou te dar a terra prometida. Inclusive a primeira vez que se falou em terra prometida foi Deus falando com Abraão: vai lá para Canaã, que é a terra prometida, que eu, Deus, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então essa promessa, ela existia. E como que apenas 2 pessoas daquela geração entraram? Eram 2 pessoas que não tinham a dura cerviz. Todos os outros tinham. Mas quem entrou? Entrou só 2? Não entrou só 2. Entrou 2 daquela geração. Mas entrou todos os filhos daquela geração. A promessa se cumpriu. Os pais não entraram, mas os filhos entraram. Quer entrar com teu filho? Então você precisa abandonar a dura cerviz, para você poder entrar na terra prometida com o teu filho. Deus conhecia o caráter daquele povo, sabia que não ia ser fácil. E olha que Deus é longânimo em irar-se. Mas ele já falou antes de ir: se eu for, eu vou fulminar esse pessoal. Deus sempre desejou encontrar-se com o seu povo e ser adorado, mas o seu povo só queria a bênção, não queria o abençoador. Quem recebeu a bênção, na verdade, foram os seus filhos. E eu fico pensando assim: mas caramba, só tinha 2 justos no meio de 3 milhões de pessoas. Como é que Deus não permitiu que aqueles 3 milhões de pessoas entrassem? Eu vou contar uma história para vocês que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 18. No livro de Gênesis, capítulo 18, Deus vai falar com Abraão. E aí ele faz essa promessa para Abraão: Abraão, você será pai de multidões, você entrará na terra prometida, você será abençoado, todas as nações por tua causa e tal. Terminando isso, aí ele fala assim: mas antes eu vou ter que ir ali num lugar fazer uma coisa, eu já volto. Deus falou isso para Abraão: eu vou ali em Sodoma e Gomorra só matar todo mundo, porque eles são tão pecadores, que não tem jeito, eu vou ter que tirar eles dali, vou ter que acabar com essa cidade, porque estão contaminando a terra. Abraão se compadeceu. Por quê? Porque ele tinha parentes lá naquela cidade. Seu sobrinho Ló com a sua casa. Sabe o que ele falou? Ô Senhor, ô meu Senhor, mas e se tiver 50 justos lá? O Senhor vai matar todo mundo mesmo assim? O Senhor é tão bom, eu conheço o Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor faria isso? Aí Deus falou para ele assim: Abraão, se tiver 50 justos, eu não mato, não acabo com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão conhecia o povo de lá. Ele falou: caramba, vou diminuir. Ô meu Senhor, se tiver 45 justos? E Deus fala assim: se tiver 45, eu não acabo com Sodoma e Gomorra. Ô Senhor, que a tua ira não seja sobre o teu filho. E se tiver 40? E ele foi baixando: 35,
30, 25, 20, 15, 10. Quando ele chegou em 10, ele falou assim: Senhor, se tiver 10 justos lá, o Senhor deixa de destruir a cidade? Se tiver 10 justos, eu deixo de destruir a cidade. Sabe quem foi salvo? 4. Ló, esposa, 2 filhas. Só. O Senhor foi até lá e falou assim: ó, saiam daqui, vão para as montanhas. E destruiu a cidade. Agora você pensa, imagina comigo, uma cidade, Jaraguá do Sul, 200 mil habitantes. Eu não sei quantos habitantes tinha, a Bíblia não fala, mas eram 2 cidades, e 2 cidades grandes. Então eu creio que era em torno disso. 200 mil habitantes, ter 4 justos. Você imagina se Jaraguá do Sul tem 4 justos. Olhe para o teu irmão aí. Será que é você? Será que eu sou? Quem será? O Dote? Acho que o Dote é. Deixa eu ver quem mais que é bacana, é bonzinho, faz tudo certo. O Rafa, o Carlinhos, o Jonas. Ih, já passou de 4. Já passou de 4. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem compreender a régua de Deus? A régua de Deus é muito alta, meu povo. Muito alta. Muito alta. Ao ponto de impedir que 3 milhões de pessoas, que é quase a população do estado de Santa Catarina, entrasse na terra prometida. Isso é muito forte, amados. Sabe o que eles precisavam? Só ter um encontro com Deus, só ter a presença de Deus, só andar na presença de Deus, só serem cheios da presença de Deus. Era só o que precisava. Algo tão simples, mas a gente tem vergonha. A gente não faz porque a gente tem vergonha. O que o meu vizinho vai pensar de mim? Ai, se eu chegar orando em línguas na escola, o que as professoras vão pensar de mim? Se no meu trabalho eu abençoar todo mundo lá e não maldizer, o que vão pensar de mim? Se eu falar de Jesus para alguém, o que vão pensar de mim? Lá vai o crente louco. O que você prefere? Ser chamado de crente louco ou deixar de entrar em Canaã? Isso é muito sério, meus amados, muito sério. Foram destruídos pela desobediência, por não querer a presença de Deus ali. Aquelas 2 cidades não tinha a presença de Deus. Elas estavam tão perdidas moralmente que Deus, ele se manifestou como um homem, como 3 homens na verdade. E eles entraram na casa de Ló. Quando eles entraram na casa de Ló, a população da cidade foi até lá e falou assim: nós sabemos que entrou gente aí, nós sabemos que entrou uns homens aí, manda eles sair para fora para nós termos relações com eles. Olha o nível de perversidade que tinha aquela cidade. De alguém chegar de fora, eles queriam ter relações. E Ló falou: eu tenho 2 filhas virgens, podem fazer com elas, porque Ló identificou que era Deus. Pode fazer com ela o que vocês quiserem, mas deixem meus convidados em paz. Ele disse: não. Primeiro nós vamos fazer com eles, e depois nós vamos fazer com você, muito pior. Então era um nível de perversidade muito grande. E Deus não compactua com o pecado. A presença de Deus não pode estar ali junto com o pecado. Por isso que Deus destruiu aquelas 2 cidades. A presença de Deus transforma interiormente. Quando alguém entra na presença de Deus, a primeira mudança acontece de dentro para fora. Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele era inseguro, ele era medroso, falava que era gago, que não sabia falar e tal. Depois que ele aceitou o chamado, Deus transformou o seu interior e ele passou a ser um cara corajoso, ousado, muito ousado. Enfrentou o faraó e libertou o povo de Deus. A presença de Deus faz isso, amados.
ela entra em você e ela faz uma transformação dentro de você, principalmente no seu caráter, nas suas atitudes. A sarça ardente não mudou apenas o ambiente, mas mudou o coração de Moisés. Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Ele primeiro precisa nos curar, nos limpar, nos preparar, para depois Ele nos enviar. Você precisa ter um encontro com Deus. Não temos um real encontro com Deus porque não há altar em nossa vida. Não há um altar em nossa casa. Você tem um altar na tua casa? Onde é o lugar onde você vai orar para Deus? Eu tenho um cantinho lá que é especial. Que é aquele lugar, Deus ultimamente anda me acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, direto. E eu faço um café e é aquele lugar que eu vou sentar e falar com Deus. E eu tenho certeza que eu saio de lá com o rosto resplandecido. Eu tenho certeza. Eu não vejo, mas eu sei que o poder de Deus está ali. Você tem um lugar desse na tua casa? Amém? Glória a Deus. Se você não tem, faça um. Você não precisa mudar a decoração. Não, é um lugar que você vai estar lá para se encontrar com Deus. E ainda eu sento e falo: Senhor, é aqui, ó, Senhor, senta aqui comigo, vamos conversar. Porque Deus habita nesse mundo, Ele habita em você, Ele está em você. Você pode conversar com Ele como uma pessoa real, porque Ele é real. A sarça não se manifesta porque não oramos, não atraímos a presença de Deus. Não há fogo. E se não há desejo em nosso coração, não há manifestação do Espírito. Porque o rosto brilhante é uma manifestação do Espírito. Mas se eu não tenho desejo de ter o rosto brilhante, se eu não tenho desejo de ter um encontro com Deus, como é que a manifestação do Espírito Santo vai acontecer? Não vai. E nós vivemos uma vida distantes de Deus. A presença de Deus revela quem realmente somos. Na presença de Deus as máscaras caem. Seremos despidos na frente, como Adão. É interessante, né? Adão pecou. Quando Deus foi falar com ele, por que tu está escondido? Ele disse: porque eu estou nu. Porque eu estou nu. Quem te disse que você está nu? O pecado revelou, expôs a nudez. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado expõe, Deus não. Deus revela, mas revela para curar. Revela para encher-nos da presença dEle. Um exemplo bem claro disso, Isaías no capítulo 6. Todo mundo conhece essa história. Isaías fala assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, vivo com um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor. O que ele está falando? O ai de mim, ele está dizendo assim, ó, tô ferrado. Por quê? Porque Deus já tinha falado para Moisés. Moisés falou: Senhor, deixa eu ver a tua glória, deixa eu te ver, eu quero te ver. E Deus falou assim: você não pode me ver, porque se você me ver, você vai ser consumido. A minha glória, a minha face é muito forte, ao ponto de nenhum homem conseguir ver. Então quando Isaías falou assim: ai de mim, ele disse assim: deu ruim para mim, vou de arrasta para cima. Mas não aconteceu isso. Olha que interessante. O que aconteceu? Um anjo foi no trono de Deus, pegou uma pedra, uma brasa viva, e tocou nos lábios de Isaías. Graças a isso, Isaías foi um tremendo de um profeta, muito usado por Deus. Foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. Isso 600 anos antes da vinda de Cristo. Sabe o que Deus quer fazer hoje aqui? Ele quer pegar uma brasa do seu altar e tocar nos seus lábios. Mas para isso acontecer, Ele precisa revelar quem você é. Quem você é? Quem você é? Faça essa pergunta para você mesmo agora. Quem eu sou? Quem de verdade eu sou? Ah, eu sou fulano, pai
do ciclano, marido da ciclana. Não é isso que eu quero saber. Quem você é no reino de Deus? Eu sou um pastor. Não é isso. Quem você é? Como Jesus te definiria? Eu sou um frio. Eu sou um cara que não ora. Eu sou uma pessoa que não busca a presença de Deus. Eu sou alguém que fala palavrão dentro de casa. Escuto umas músicas que só é palavrão, que só é pornografia. Eu sou alguém que engano. Eu sou alguém que minto. Eu sou alguém que trapaceio. Eu sou alguém violento. Eu sou alguém que grita. Eu sou alguém que não deixa o Espírito Santo de Deus entrar na minha casa. Quem eu sou? Quem você é? Reflita sobre isso. Quem você é? Quem eu sou? Eu sou alguém que vai na igreja domingo, mas é o único momento que eu tenho intimidade com Deus. Fora isso, mais nenhum momento. Eu não atraio a presença de Deus. O meu cheiro não atrai a presença de Deus. Porque o cheiro das ofertas subia ao Senhor como um cheiro agradável. Mas o cheiro do pecado é podre. O que eu tenho exalado? O que Deus tem sentido lá nas suas narinas? Quem eu sou? Deus não está aqui para te destruir, mas Ele está aqui para trocar na tua boca com uma brasa viva, perdoar os teus pecados e te purificar de toda a iniquidade. Mas para isso você precisa ter um encontro com Ele. A presença de Deus não nos expõe para nos destruir, mas para nos transformar. Quem é você? Eu sou alguém que guarda muito rancor, muita mágoa. Eu não consigo perdoar. A presença de Deus, ela gera intimidade e identidade. Davi não era perfeito, mas era alguém que valorizava a presença de Deus. No Salmo 27, 4 e 5, ele fala assim: eu não quero só as tuas bênçãos. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quem vive na presença de Deus encontra a sua verdadeira identidade. Quando a gente está na presença de Deus, Ele revela para nós quem nós somos de verdade e os planos que Ele tem para nós. Sabe, muitas pessoas, por causa da vida que leva, chega um momento em que perde a motivação de viver, perde a vontade de fazer as coisas, vive no automático. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja assim. Quando você está na presença de Deus, Ele te renova o desejo pela vida. Por quê? Porque Ele te revela quais os planos que Ele tem para você. Sabe, amados, Jesus andava sobre a Galileia, Judeia, Samaria, Jerusalém, e sempre tinha uma multidão seguindo Ele. Mas dessa multidão que seguia Ele, a grande maioria só queriam as bênçãos. Mas tinha 12 caras, e esses 12 caras andavam com Ele de perto. Andavam com Ele de perto. E desses 12, tinha 3 que eram mais perto ainda. Tudo depende do quão perto você quer andar com Deus. E cada um deles foi revelado o que Jesus tinha para cada um deles. E o mais interessante é que todos eles andaram com Deus, mas
quando ele estava sendo crucificado, onde eles estavam mesmo? Escondidos. Teve um que até negou ele 3 vezes quando foi questionado: ei, você não é um daqueles caras que seguem a Jesus? Ele disse: não, eu não. Vocês sabiam que os apóstolos de Jesus são a maior prova da ressurreição de Jesus? Sabiam disso? Quando alguém questiona, como é que você prova que Jesus ressuscitou se não há corpo? Os apóstolos são a maior referência. Por quê? Porque antes eles caminhavam com Jesus, amém? Sabia que eles não fizeram milagre nenhum antes de Jesus morrer? Eles passaram a fazer milagres depois que Jesus ressuscitou. Eles andaram com Jesus, eles se esconderam na crucificação, negaram a Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, que foi no dia de hoje, amém? É uma palavra profética. Quando Jesus ressuscitou e falou com eles, eles mudaram completamente, porque eles tiveram um real encontro com Jesus. Até então eles andavam com Jesus. Lembra da minha pergunta lá no início? É possível você andar com Jesus não ser cheio do Espírito Santo? Claro que é. Os próprios apóstolos eram assim. Eles andavam com Jesus, mas eles não tinham convicção de nada. Tanto que quando Jesus morreu, eles se esconderam, gente. Mas quando Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou hoje, ele voltou a falar com eles. Ele andou mais um tempo com eles e encheu eles do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a fazer milagres. Eles foram transformados, sua vida foi transformada. Eles começaram a andar pelo mundo fazendo aquilo que Jesus tinha falado para eles fazer. E aqueles caras que se esconderam e negaram a Jesus antes, todos eles tiveram mortes terríveis. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Judas Iscariotes, vocês sabem o que aconteceu, né? Se enforcou quando entregou Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém, sendo o primeiro apóstolo a ser martirizado. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Filipe foi crucificado em Hierápolis, na Ásia Menor. Bartolomeu esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Tomé morto com lança na Índia. Mateus morto à espada na Etiópia. Simão Zelote morto a machadadas na Pérsia. Judas Tadeu morto a machadada na Pérsia também. Tiago Menor apedrejado e morto com golpes de porrete. Matias apedrejado e decapitado. João, a tradição fala que sobreviveu ao ser jogado num caldeirão de azeite fervente e morreu de causas naturais, muito idoso, em Éfeso. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma por não se considerar digno de morrer como Jesus. Pedro, o maior exemplo do que o encontro com Deus faz. Negou a Jesus 3 vezes. E depois, em Atos 2, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Pregou, uma multidão se converteu. Fez muito. O que falar de Paulo? Paulo de Tarso. Caiu do cavalo, teve encontro com Deus. Teve sua vida totalmente mudada, transformada. E também se tornou o maior evangelista do Novo Testamento. Tem 13 livros escritos do Novo Testamento apenas por Paulo. Paulo viu Jesus? Paulo não viu Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. Todos os outros apóstolos conviveram com Jesus. Paulo não, mas ele teve um encontro real com Jesus. E nesse encontro real, ele verdadeiramente teve sua vida transformada. Tanto que o seu nome passou a se chamar Paulo, né? Era o Saulo, passou a se chamar Paulo. Pedro era medroso, né? Negou Jesus e depois o medo foi substituído pela coragem. Apanhou, vivia apanhando por aí, mas não deixava de falar do Evangelho. A presença de Deus remove o medo, liberta da autoridade espiritual. É isso que o encontro com Deus faz. A presença de Deus
de Deus, ela promove em nós transformação interior, convicção e arrependimento dos pecados, direção, propósito, intimidade, ousadia e autoridade. Você tem a escolha de continuar convivendo da forma que você está ou decidir ter um encontro com Deus e receber do seu poder, da sua glória. A grande pergunta é, ou não é, se Deus pode transformar, porque Deus pode transformar. A pergunta é, você está disposto a entrar na sua presença e deixar Ele te transformar? Você está disposto? Eu estou. Algumas pessoas estão, outras vão continuar do mesmo jeito. É decisão, amados. A gente precisa decidir. Porque uma coisa é visitar a presença de Deus. Sabe quando, às vezes no meio do louvor, em algum momento bem específico, a gente sente a presença de Deus, é maravilhoso, né? Mas isso é visitação. Visitação. Quando acabar o louvor, quando você sair por aquela porta, acabou. Isso é uma visitação. Mas você pode viver nela. Viver sentindo isso, sentindo essa alegria, sentindo esse prazer por estar vivo. Você pode viver sabendo que Deus tem um propósito e você precisa descobrir qual é esse propósito. Para que Deus me chamou? E quando a gente descobre para que Deus nos chamou, a gente consegue sentir a plenitude da felicidade. Porque felicidade não é comprar um carro novo, não é ter um emprego top que ganha muito dinheiro, não é ter a casa própria. Felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Isso é felicidade. Quem vive na presença de Deus ganha uma nova identidade, um novo propósito. Talvez você viveu até o dia de hoje como uma pessoa comum. E a pessoa comum que eu estou falando não é uma pessoa comum na terra. Porque aqui na terra todos nós somos comuns. Aqui na terra vai chegar um momento que todos nós vamos para o mesmo lugar, que é o cemitério. E lá não tem rico, pobre, branco, preto, amarelo. Não. No cemitério nós somos todos iguais. Mas o deixar de ser comum é na presença de Deus. É diante de Deus. Sabe? As pessoas olhar para você e dizer assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui que está resplandecendo teu rosto. Tem algo diferente em você. Sabe quando a pessoa está passando por um problema muito sério e ela olha para você e vê o teu rosto resplandecente e ela fala assim, ali eu vou buscar o meu refúgio. E ela vem até você e fala assim, eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo diferente em você. E eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir porque eu estou perdido, não sei para onde ir. Isso é tão maravilhoso. E aí você abre a tua boca e Deus enche ela. Deus enche ela, porque quando está cheio do Espírito Santo, Ele enche o teu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. E você fala, e sai palavra de bênção, e sai palavra de vida. E você consegue aconselhar a pessoa e dar um direcionamento para ela. E ela pode querer fazer alguma coisa de ruim, e ela vai deixar de querer fazer aquela coisa de ruim. Ela vai deixar de querer ser uma pessoa comum. E ela vai querer ser que nem você. Você recebe essa palavra? Ela é para você. Deixa de ser comum no reino de Deus. No reino de Deus não tem pessoa comum, não. No reino de Deus tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias do Espírito Santo de Deus. O homem que me ganhou para Jesus, ele tinha 1,5 m de altura. Não é preconceito, não. Só estou falando, né? Porque era uma pessoa comum. 1,5 m de altura, pequenininho. Mas, cara, ele era tão cheio de Deus. Eu, na minha ignorância, prepotência, arrogância, ficava batendo de frente com ele, sabe? Ficava provocando ele. Ele nunca me confrontou. Era só amor. Ah, é assim mesmo. Tá certo. Você acredita assim? Tá tudo certo. Tá tudo
certo. Ele dizia: você acredita assim? Eu acredito. Não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito no diabo, não acredito nisso. Tudo certo. Vamos tomar um cafezinho? Posso ir na tua casa tomar um café? Pode. E com muito amor, com o rosto resplandecente, ele me ganhou para Jesus. E nem de Bíblia ele falou. Nem de Bíblia ele falou. A Bíblia eu aprendi depois. A gente precisa ser essa pessoa, amados, cheia do Espírito Santo. Refúgio para as pessoas que estão perdidas aí nesse mundo. E tem muita gente perdida. Mas você está aqui dentro dessa igreja, você conhece a Deus, você conhece a Jesus. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Não vou chamar você para vir aqui na frente. Não quero te expor. O Senhor não expõe, né? O Senhor revela e cura. Então eu não vou falar assim: você que é vazio do Espírito Santo, vem aqui na frente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu tomar um golinho da água aqui. Até porque você não é vazio do Espírito Santo. Ele habita em você. Mas Ele quer mais de você. Ele quer mais. Ele não quer apenas te visitar de vez em quando. Ele quer te encher. Quais são os atos que tem revelado Deus na tua vida? O que a presença de Deus tem promovido na tua vida? Nada? Então nós precisamos mudar isso. A presença de Deus precisa promover algo: restauração, transformação, arrependimento, ousadia. Esses são os frutos da presença de Deus na nossa vida. Se você não fala de Jesus para ninguém, se você não fala que Jesus mudou a tua vida, é porque Ele não mudou a tua vida ainda. Ele ainda não mudou a tua vida. Por isso você não consegue falar de Jesus para as pessoas. Sabe por que eu consigo falar de Jesus para as pessoas? Porque Ele mudou a minha vida. Ele restaurou meu casamento. Eu estava separado praticamente, indo embora da minha casa quando Ele entrou na minha vida. Há 25 anos atrás. Eu estava deixando a minha esposa com um bebê de colo em casa. E eu estava indo embora. Porque eu não tinha entendido qual era o propósito de Deus para a minha vida dentro daquele casamento. Porque eu não conhecia de verdade a Jesus. Eu nunca tinha tido um encontro de verdade com Jesus. Mas chegou um momento em que eu estava tão perdido, eu estava tão sem direção. E Deus, na sua infinita misericórdia, mandou alguém para me dar uma direção. E falar: olha, Deus pode mudar essa tua situação. Mas você tem que se arrepender. Você tem que querer ter um encontro de verdade com Ele. E nesse dia, mesmo eu sendo uma pessoa difícil, duro de coração, que não queria reconhecer, não aceitava que estava errado, não aceitava que eu precisava de ajuda. Naquele dia eu decidi: não, eu vou. Mesmo sem fé, mesmo não crendo que não ia adiantar de nada, eu falei: eu vou. E sabe o que era mais interessante? Os irmãos da igreja pagaram o meu encontro, porque eu não tinha dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Eles foram Jesus na minha vida. Eles manifestaram a glória de Deus na minha vida, porque eu não tinha dinheiro. E Deus tocou no coração deles, foram lá e pagaram a inscrição. E eu fui para aquele lugar. Como retiro transformação. Lá, Deus derrubou todas as muralhas que eu tinha construído durante a minha vida.
Lá Deus tirou todos os preconceitos que eu tinha em relação a pessoas, em relação à igreja, em relação a Ele. Lá Deus me mostrou o que é ser humilde. Sabe como que Deus fez tudo isso? Através das pessoas que estavam trabalhando naquele retiro. Eu nunca tinha visto tanto carinho, tanto respeito. Pessoas que nem me conheciam, mas queriam ver em mim uma transformação. Queriam ver em mim algo acontecer para que as escamas caíssem dos olhos. E aconteceu. E graças a esses irmãos que pagaram a minha inscrição, me ensinaram que era amor, me ensinaram o que é ter misericórdia do outro, é que eu estou aqui hoje. Tem pessoas, amados, que estão esperando que você haja, que você manifeste o poder de Deus na vida deles, mas você está parado, apático, frio, sem presença de Deus. A hora que Deus te encher de verdade, você vai começar a ser usado, porque primeiro Ele precisa tratar você, tratar o teu interior, para que depois você seja usado para tratar a vida dos outros. Se permita, hoje, nesta manhã, eu quero que você se dispa de todo preconceito, de tudo aquilo que você imaginou até o dia de hoje, todos se importar com o que os outros vão pensar ou vão falar. Esquece os outros, isso é entre você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Deixa Deus tocar na tua boca com brasa viva hoje. Fecha os teus olhos. Deixa Deus tocar na tua boca. Você vai sentir. Você não vai ver, porque você vai estar com os olhos fechados, mas o Espírito Santo de Deus está passando no nosso meio com uma brasa viva, e Ele vai tocar nos lábios daqueles que verdadeiramente querem uma mudança, aqueles que verdadeiramente querem abandonar as coisas desse mundo e viver as coisas que são do céu. O Espírito Santo de Deus começa a passear no meio do teu povo. O Espírito Santo de Deus começa a tocar nos lábios, Senhor. Santo de Deus começa a ministrar, Senhor. Começa a encontrá-los aonde eles estiverem. Encontra-os, Pai, no meio do pecado. Encontra-os, Pai, no lamaçal. Encontra-os, Pai, no meio do adultério. Encontra-os, Pai, no meio dos vícios. Encontra-os e toca nos seus lábios, Pai. Nós sabemos que para Ti não há nada de impossível, não existe impossível. Que se Tu nos tocar na nossa boca não há